Você que trouxe a sua Bíblia e abra comigo na carta de Paulo a Filemon, uma carta bem curtinha, mas com um conteúdo aqui valioso para a gente nessa manhã. A gente vai expor a carta inteira. Então, Epístola de Paulo a Filemon, ela só tem um capítulo, né? Então a gente vai ler direto aqui os versículos do versículo 1 ao versículo 25. Carta de Paulo a Filemon fica antes de Hebreus, depois de Tito. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém? Como a gente sempre fala aqui nas oportunidades que tem, vocês já conhecem bastante isso, para a gente entender ou interpretar algum texto bíblico, a gente precisa ter consciência do contexto dele, né? E qual é o contexto dessa carta de Paulo a Filemon? Paulo, né, durante as Escrituras, escreve 13 cartas, se não me engano. 13 cartas são tidas como autorais de Paulo. Dentre essas 13, 4 delas são conhecidas como cartas da prisão. São 4 cartas que Paulo escreve enquanto estava preso, né? São Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Então, Filemon é uma dessas cartas que Paulo escreve enquanto estava preso. Acredita-se que a prisão que Paulo estava aqui era a prisão de Roma. Então, Paulo estava preso em Roma e ali, dentro daquele contexto, ele escreve essas cartas, né? Escreve ali. Filemon foi escrito bem próximo, junto com Colossenses, e a gente vê que há uma similaridade grande dessas duas cartas, personagens comuns entre elas. Ela foi enviada provavelmente a Colossos, né? A carta de Filemon foi enviada provavelmente junto com a carta aos Colossenses, então Filemon é essa carta. E como você deve ter percebido aqui na nossa leitura geral do texto, existem 3 personagens principais nessa carta. Essa carta ela não é uma carta
doutrinária, não é uma carta como Romanos ou como as cartas pastorais, que Paulo se preocupa em explicar ou em compor alguma doutrina, né, alguma sã doutrina, mas Paulo aqui ele escreve com um aspecto um pouco mais pessoal. Então a carta de Filemão é uma das cartas mais pessoais, que a gente tem mais a pessoa de Paulo escrevendo do que a autoridade apostólica de Paulo. Isso fica bem claro aqui no texto, como a gente vai ver aqui com mais detalhes. Então, Filemão é escrito dentro dessa prisão. Essa carta é direcionada, né, escrita para Filemão, Paulo escrevendo acerca de Onésimo, que era um escravo de Filemão que tinha fugido e tinha se encontrado com Paulo. E por que essa carta aqui tem um outro contexto histórico que é importante a gente ressaltar? Onésimo era um escravo de Filemão. E como ele tinha se rebelado contra Filemão, tinha fugido ali, né, e tinha fugido para Roma, até porque Roma era uma das maiores cidades, a cidade imperial, e era composta, acredita-se, por até 2/3 de escravos. Então era muito comum que esses escravos que fugiam dos seus senhores, que saíam de onde serviam, eles fugiam para Roma para tentar sumir na multidão, para tentar ficar escondido por lá. Lá tinha muitos outros escravos, então era comum que esses escravos migrassem para Roma, até por isso acredita-se que a carta foi escrita a partir de Roma também. Então, o contexto em que essa carta é escrita é um contexto totalmente ou amplamente escravagista. É um contexto em que a escravidão era completamente aceita e era um assunto muito sensível, socialmente e judicialmente. Né? Paulo aqui ele escreve, e a gente vai perceber isso, não contra a escravidão. Paulo não vai pedir para Filemão libertar Onésimo, não vai pedir para Filemão libertar Onésimo e que Onésimo não seja mais um escravo. E ele não faz isso porque ele não queria misturar as mensagens. Se Paulo pede a favor da libertação de um escravo, ele correria o risco de estar mascarando a mensagem que ele queria passar numa outra mensagem de libertação social, de revolução, e não era isso que ele queria. Então Paulo aqui ele não está preocupado em pedir para Filemão libertar Onésimo para poder excluir Onésimo como um escravo. Paulo está preocupado em falar acerca de, assim como ele fala em outras cartas, da relação entre senhor e escravo. Paulo aqui ele vai estar preocupado em falar como um senhor cristão se relaciona com um escravo cristão. Então ele prefere abordar aqui, né, trazer aqui ao contexto da carta esse contexto do relacionamento entre escravo e senhor num aspecto cristão, do que simplesmente pedir a liberdade de Onésimo. Então, a gente precisa entender esse contexto, entender essa situação para a gente conseguir compreender o que Paulo e por que Paulo vai falar aqui, né, vai expor a carta e vai fazer o apelo da forma como ele faz. A carta ela é dividida basicamente em 4 partes. A primeira dela, do versículo 1 ao versículo 3, que é a introdução. Depois Paulo fala, dá ações de graças da vida de Filemão e conta um pouco das características de quem era Filemão, do versículo 4 ao versículo 7. Depois ele tem um período maior, que é onde a gente vai passar um pouco mais de tempo, que é do versículo 8 ao versículo 19, ali onde ele fala de fato sobre a situação de Filemão e Onésimo. E por último, no versículo 21 a 25, ele encerra a carta, faz as considerações finais. Então, voltando aqui para o texto, né, lá no versículo 1, Paulo ele começa dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Isso aqui já é importante para a gente. Como eu disse, Paulo não faz essa carta aqui com um objetivo doutrinário. Paulo ele não está aqui se identificando como um apóstolo de Cristo, como ele fazia em outras cartas, como um ministro de Jesus. Paulo aqui ele está se identificando como prisioneiro. Então ele está aqui já colocando uma primeira referência de como que ele está falando. Aqui eu estou falando como Paulo quem? Paulo o cristão. Paulo o irmão igual a você, que está prisioneiro. E aí ele diz prisioneiro de quem? De Cristo Jesus. Paulo estava prisioneiro em Roma, mas ele sabia que ele estava ali não era por um crime legal. Ele não tinha infringido uma lei da época para ter sido preso. Ele estava preso porque ele estava pregando o Evangelho de Cristo, estava preso pela soberana vontade de Deus. Então, por isso que ele começa aqui falando já a carta e expondo, deixando isso muito claro. Eu não vou aqui falar com você, Filemão, como um apóstolo. Não estou falando aqui como uma autoridade, estou falando como um cristão que sofre e que está padecendo
por conta do evangelho que você também conhece. Então é por isso que ele começa a carta aqui falando, prisioneiro de Cristo Jesus, justamente estabelecendo esse nível, né, o tom da carta que ele vai falar ali por diante. Ele diz, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, que estava junto com ele. Alguns acreditam que Timóteo foi quem escreveu a carta, ou foi coautor da carta, mas isso majoritariamente não é reconhecido. Acredita-se que Paulo mesmo escreveu a carta completamente, e ele destina essa carta ao amado Filemão, também o nosso colaborador. Filemão, acredita-se que ele era um membro da igreja de Colossos, um membro proeminente, inclusive, acredita-se que ele tinha condições financeiras, era alguém com poder aquisitivo considerável por alguns motivos. Primeiro, que ele tinha escravos, né? Onésimo era um escravo de Filemão, então ele tinha uma condição social a ponto de ter escravos, e porque a gente vê aqui que ele também destina essa carta à igreja que se reunia em sua casa. Então, era comum naquela época que as igrejas, né, a comunidade local se reunisse nas casas de alguns irmãos, e aqueles irmãos que tinham condição de abrir as suas casas para receber os outros, a igreja se reunia ali. Então ele dirige essa carta, ele destina essa carta ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia acredita que seja a esposa de Filemão, e a Arquipo acredita que seja o filho, nosso companheiro de lutas, e como eu disse, e a igreja que se reúne, né, que está em tua casa. Então essa carta é dirigida a Filemão, a sua família e à igreja ali. Então ela ia ser lida, né, no contexto da igreja local que se reunia na casa de Filemão também. Graça e paz, no versículo 3, a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente tem a introdução da carta, Paulo se introduzindo, falando como que ele vai tocar essa carta, falando não como apóstolo, não como ministro, não apelando para a sua autoridade ministerial, mas como um cristão, como prisioneiro, como alguém que conhece e padece pelo Evangelho. E aí Paulo entra na segunda seção da carta, que é a partir do versículo 4, né? E ele diz, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. E é legal a gente ver isso aqui, que Paulo tinha esse costume. Paulo sempre lembrava dos irmãos nas suas orações. A gente vê isso em Romanos, capítulo 1, no versículo 9 e 10, Paulo diz também que sempre lembrava dos irmãos ali nas orações. Então esse era um costume de Paulo. Paulo sempre trazia à memória os irmãos conhecidos, queridos, companheiros de evangelho, né, companheiros da igreja, e sempre trazia à memória esses irmãos. E é isso que ele fala aqui acerca de Filemão e acerca dos irmãos, tá ali. Então, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Aqui no versículo 5, o texto lá no original ele é construído de uma forma que eles chamam de forma quiástica, que ele tem 4 termos que se relacionam, o primeiro com o último e o do meio com o próximo. Então, quando ele fala que estando ciente do teu amor, primeiro termo, e da fé, segundo, para que tens com o Senhor, terceiro, e para com todos os santos, o quarto, ele diz que o teu amor para com todos os santos e da fé que tens com o Senhor Jesus. Então, esse amor aqui que Paulo está falando, que ele está ciente, que ele sempre lembra disso, e a marca, a característica de Filemão, é um amor por todos os santos, é um amor que provém da fé que ele tem em Cristo Jesus. Não é um amor comum, fraternal, que todos os seres humanos, pela graça comum, têm. É um amor específico, é um amor voluntário, um amor sacrificial, que se entrega, que se doa pelos santos, que se entrega pela comunidade. Isso é reconhecido em Filemão abrir a sua casa para receber a igreja, e no contexto ali, né, como Paulo conhecia Filemão, a sua família, e o contexto ali, Paulo sabia disso, ele lembra, Filemão, eu oro por você, eu lembro de você por conta do amor que você tem para com os irmãos, e a fé que você tem em Cristo Jesus, essa fé gera, né, valoriza esse amor que você tem para com todos os santos. Isso aqui é importante porque essa marca característica de Filemão aqui vai gerar um argumento que Paulo vai usar lá na frente quando ele fizer o apelo dele na carta. Então, no versículo 5 é que ele diz, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus
e todos os santos. Versículo 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Aqui a palavra comunhão, que aparece, que é o koinonia, lá, é uma palavra que ela não fala necessariamente ou apenas da comunhão de estar junto. Não fala apenas de uma comunhão no sentido de igual estamos aqui reunidos no mesmo lugar, de alguma interação. É uma palavra mais profunda. Comunhão aqui que Paulo está falando é uma comunhão de pertencimento, os irmãos pertencerem uns aos outros, serem uns dos outros. É uma intimidade que há no meio dos santos e que Filemão tinha, e por conta desse amor, é o que Paulo está falando aqui, que para que essa comunhão, para que esse pertencimento, para que essa intimidade que há entre vocês, da tua fé, se torne eficiente. Esse se tornar eficiente, aqui ele está falando como se fosse uma mensagem poderosa, o termo aqui faz essa referência. Então ele está falando o seguinte, para que a comunhão, esse pertencimento, essa intimidade que vocês têm nessa fé, seja uma mensagem poderosa. Do quê? Do pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Esse pleno conhecimento aqui é o conhecimento verdadeiro, genuíno da verdade, o conhecimento da pessoa do próprio Cristo. Ele faz referência isso lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Você pode botar para a gente, Raquel, por favor? Paulo também fala desse pleno conhecimento dessa verdade. Né? Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Diz lá, por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Mais uma vez, aquela característica que Paulo tinha de orar pelos irmãos. E de pedir que sejam cheios do quê? Do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, Paulo entendia, além de orar pelos irmãos, que era normal, era comum, natural para um cristão que ele fosse cheio do conhecimento, do pleno conhecimento da vontade e da verdade de Deus. Então, esse conhecimento aqui é esse conhecimento profundo. Não é uma noção superficial, não é simplesmente um ouvir falar ou um saber como funciona. É um conhecimento profundo que é demonstrado na forma como nós agimos. É uma condição intelectual, é uma consciência cognitiva que trata e é identificada na forma como os irmãos agem. Então, o que ele está falando é que através dessa comunhão, desse pertencimento, isso é uma mensagem poderosa de que aqueles irmãos tiveram o pleno conhecimento, foram verdadeiramente alcançados, são irmãos genuínos em Cristo. É isso que ele fala aqui no versículo 6. E aí no 7, ele encerra essa sessão dizendo, pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então Paulo aqui expressa a alegria que ele tem em conhecer Filemão, em saber como Filemão age, desse amor que ele tem para com os santos, porque o coração dos santos tinha sido reanimado por intermédio de Filemão. Coração é a mesma palavra que aparece para o contexto não de um órgão simplesmente, mas dos sentimentos, do interior, é de onde brota as emoções, né? O interior, os sentimentos do ser humano. Então ele fala que o coração dos santos, os sentimentos daquele povo ali, tinha sido reanimado por Filemão. E reanimado aqui é um termo militar, né? Em que contexto? Imagina que você tem um exército caminhando para uma batalha ou durante uma batalha, avançando, e eles estão em marcha. E eles precisam, em algum momento, parar. Para quê? Para recuperar as energias. Então, essa parada que existe de um exército, esse termo que era usado para descrever esse exército parando e descansando ali para que continuasse avançando, é esse termo reanimado, que é isso que Paulo está falando quando ele diz que Filemão reanima o coração dos santos. Os irmãos, através de Filemão, são encorajados, são motivados a continuar avançando. É por isso que Paulo destaca aqui nessa sessão onde ele fala das características de Filemão, que ele, por esse amor que ele tinha para com todos os santos, com os irmãos ali, através da fé que ele tinha com Jesus Cristo, ele tinha muita alegria de saber disso e saber que Filemão agia dessa forma, porque os irmãos eram reanimados, eram encorajados a prosseguir, tinham os seus sentimentos, as suas emoções renovadas através da vida e desse amor que Filemão
tinha para com os irmãos. Então aqui Paulo, ele faz questão, isso é proposital, dele falar e deixar claro a conduta de Filemão. Ele está expondo para a gente aqui quem era Filemão e a partir dessa pessoa, a partir desse perfil de quem Filemão era, Paulo agora nos próximos versículos ele vai desenvolver o argumento acerca daquilo que levou ele a escrever essa carta. Então no versículo 8, ele diz: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, no 9, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então vamos lá, ele começa aqui o seguinte: pois bem que eu ainda sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Ele está fazendo referência aqui ao seguinte: por mais que eu seja um apóstolo, por mais que eu seja alguém genuinamente levantado por Deus, autoridade, ministro da igreja, mais uma vez, eu não quero me identificar aqui como um apóstolo. Eu não quero apelar para a autoridade que eu tenho em Cristo de te pedir para fazer alguma coisa. Não é isso. Eu sou prisioneiro, eu estou falando com você como um irmão, como alguém que está no meio do evangelho igual a você. Então, por mais que Cristo tenha me dado liberdade ou eu tenha autoridade para poder te ordenar como um ministro, te orientar a fazer aquilo que é correto acerca das Escrituras, eu não quero falar com você nesse tom. Prefiro, todavia, solicitar-te em nome do amor. Esse amor aqui, qual é o amor que ele está falando? Desse amor que a gente viu no versículo 4, que ele tem para com todos os santos, que é uma mensagem poderosa, eficiente, que reanima o coração de todos. É em nome desse amor que Paulo já descreveu, e a gente sabe que Filemão tem, que Paulo vai fazendo esse apelo. Né? Ele diz: prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Mais uma vez, ele reforça a ideia de que ele é prisioneiro por conta de Cristo Jesus, que ele está preso por conta do Evangelho. Ele está falando: eu sou um apóstolo, mas eu não quero te falar como um apóstolo, eu quero te falar como um irmão que sofre pelo Evangelho, que já está velho, que se entregou a vida acerca da causa de Cristo. É desse jeito que eu quero te falar. Eu poderia te pedir para você perdoar Onésimo, mas eu não quero fazer isso. Eu quero fazer isso pelo amor, né? Em nome do amor. E aí no versículo 10, ele começa a falar aqui acerca da intenção dele, né? Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, o que a gente entende, né, e acredita-se é que Onésimo era escravo de Filemão, se rebelou, né, fugiu, cometeu algum delito contra Filemão e foge em direção a Roma. Paulo estava preso em Roma. A prisão de Paulo em Roma ali não era uma prisão muito restrita, era uma prisão estilo domiciliar, então ele ainda tinha a possibilidade de ter contato com algumas outras pessoas, e dentro desse contexto, por algum motivo, Paulo encontra com Onésimo, um escravo fugido de Filemão. E através desse encontro ali, Paulo prega o evangelho a Onésimo, e Onésimo se converte através da pregação de Paulo, e é por isso que ele diz: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ou seja, enquanto Paulo estava preso, ele prega a Onésimo o evangelho, e Onésimo se converte a Cristo, né? Se converte ali. Quando ele diz meu filho, a palavra meu filho aqui, né? Essa expressão é criança, dá a ideia de um neófito, de alguém que é um novo convertido, realmente. Então dá essa impressão para a gente de que Onésimo não chega e encontra com Paulo já um cristão, como ele fala que ele gerou, e trata ele como meu filho, nessa ideia de criança, de imaturidade na fé, a gente entende que Onésimo foi convertido através desse contato com Paulo, enquanto Paulo estava preso. Né? Então, por isso ele diz: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Isso aqui eu achei muito legal porque, assim como eu, Paulo aqui ele gosta, e ele fez muito legal nessa carta, vários trocadilhos. Né? Quem conversa muito comigo aí sabe que eu sempre estou atento a um bom trocadilho, e Paulo faz isso aqui. Onésimo era um nome muito comum de escravo porque significava útil,
né? Então, é um raciocínio lógico, um escravo precisa ser útil, precisa ter utilidade, e Onésimo significa útil, então era um nome comum de escravos aqui, Onésimo. Então ele diz, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil, fazendo essa brincadeira aí com o nome de Onésimo. E o que me chamou a atenção aqui também é o fato de, antes, Onésimo ser um escravo, já deveria ser útil, ele fala que antes ele era inútil, e agora sim que ele era útil. Então Paulo aqui ele já está fazendo esse trocadilho, mas já apontando alguma coisa, que apesar de Onésimo servir a Filemão antes, ele não tinha utilidade. Ele acabava sendo inútil, dava provavelmente mais problema do que ajudava, tanto que se rebelou e fugiu de Filemão. E agora, convertido, né, através da pregação de Paulo, agora sim ele passa a ser útil, ele passa a ter algum valor, né, passa a ter alguma utilidade a Paulo e a Filemão, como ele diz aqui no versículo 12. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Então Paulo, ele encontra com Onésimo se converte. Paulo, nessa interação ali, Onésimo servindo, ajudando Paulo na prisão, ele gera um grande apreço, né? Paulo se apega aqui a Onésimo e desenvolve, né, grandes sentimentos ali acerca de Onésimo. Ele diz, eu estou te enviando Onésimo de volta, essa carta, então a Filemão iria com Onésimo, e eu quero dizer, eu estou te enviando, na verdade, o meu próprio coração. Na verdade, eu queria que Onésimo ficasse aqui comigo, mas eu estou te enviando de volta, apesar de ter aí gerado uma grande apreço, né, uma grande admiração pela pessoa de Onésimo. E no versículo 13 e 14 ele vai explicar melhor isso. Ele diz, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir, né, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Então Paulo diz, eu queria, se eu pudesse, eu queria que Onésimo ficasse aqui comigo, eu estou preso, já estou velho, seria de grande valia aqui ter alguém que me ajudasse, alguém que pudesse me apoiar aqui no Evangelho, né, me ajudando aqui nas condições que eu preciso. Então eu queria manter Onésimo aqui comigo, né, ao invés de enviar ele para você. Né? Eu queria ele aqui para que ao invés de ele servir a você, aí que Onésimo pudesse me servir aqui na prisão por conta das algemas que eu carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Talvez você já tenha passado por essa experiência. Isso acontecia muito na escola. Você chegava lá na hora do recreio com aquele sacão de fofura, sabe? Se abre ali na hora, já vem uns 3, 4 em cima. Vem aquele que é mais atirado e já mete a mão dentro do saco e depois fala, me dá um aí. Já passou por isso? Então, o que Paulo está falando aqui é que ele não queria ser esse cara que mete a mão no saco e depois pede. Ele está falando, não, antes de eu fazer qualquer coisa, deixa eu te pedir. Né? Lá em casa, teve um tempo ali, eu tenho 7 anos de diferença para o meu irmão, e chegou um tempo ali de idade que a gente já usava as mesmas roupas, né? A roupa que cabia em mim, cabia nele, e às vezes era muito engraçado, porque eu chegava de manhã, a gente sabe como é que é isso, né? Chegava de manhã ou em algum momento para pegar um tênis, pegar uma camisa, cadê? Eu perguntava para minha avó, teu irmão pegou, já está usando. Aí eu fiz, o que eu fiz aqui? Foi por livre vontade? Por obrigação, já pegou. É esse que Paulo está fazendo aqui, ele não queria ser entrão desse jeito. Paulo queria que antes de fazer qualquer coisa, eu poderia simplesmente deixar o Onésimo aqui comigo, de repente nem te avisar que ele está aqui, mas eu não quero fazer isso, não é isso que eu quero fazer, eu quero fazer com o teu consentimento. Se você achar por bem deixar o Onésimo aqui comigo me servindo, glória a Deus, se não, não tem problema. Eu não quero que a sua bondade em receber Onésimo ou libertar Onésimo seja por obrigação, não. Quero que seja por livre vontade. Eu estou falando isso para você em nome do amor que eu sei que você tem. Então, eu não quero que você se sinta obrigado, né? Eu não estou, como eu disse, eu tenho liberdade para te pedir que Onésimo ficasse aqui porque eu sou um apóstolo e você se converteu também através da minha palavra, eu poderia fazer isso, mas não é isso que eu quero. Eu quero que você, deliberadamente, acerca da decisão que o seu coração tomar, libere Onésimo para estar aqui me servindo ou não. Né? Então ele diz, nada porém quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Ele continua no versículo 15, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes
muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então, o que Paulo está falando aqui, no versículo 15, quando ele diz, pois eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, Paulo está falando o seguinte, eu creio que tudo que aconteceu entre você, Filemão, e Onésimo, os problemas, né, o prejuízo talvez que você tenha tido, nada disso foi por acaso. Né? Paulo não acredita em acaso. Paulo acredita na soberana vontade de Deus. Então ele diz, eu acredito que ele veio a ser afastado de ti por um tempo, ele fugiu, né, e me encontrou aqui em Roma por um tempo, para quê? Para que você pudesse recebê-lo para sempre, para que você recebesse-o de voltas eternamente, não receber simplesmente como um escravo, mas ele diz aqui, muito antes disso, como um irmão caríssimo. Né? Então, o escravo ele era tratado como um objeto, não tinha direitos, não tinha benefícios, era só um servo que tinha que fazer totalmente as vontades do seu senhor e é tratado simplesmente como uma coisa, não era tratado como um ser humano. E Filemão, né, Paulo orienta Filemão que ele não recebesse Onésimo de volta simplesmente como um escravo que ele era, porque ele agora não era só um escravo, ele era um irmão em Cristo. Ele devia ser tratado como um irmão que ele era, faz parte do mesmo corpo, né, faz parte do corpo de Cristo. Então ele diz, eu quero que você receba ele não como escravo, mas antes, muito acima de escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, né? Porque eu estou falando, eu conheço ele, mas porque você conhece ele muito mais, quer na carne, quer no Senhor, ou seja, quer como pessoa, quer como o Senhor. Aqui ele está falando que Filemão deve receber Onésimo tanto no que diz respeito à carne, ou seja, do serviço físico que Onésimo poderia continuar prestando como escravo de Filemão, né, no trabalho, ele receber ele como um escravo ali na carne, ou como no Senhor, como um irmão, como algum companheiro agora do Evangelho, como aquele que também está em Cristo. Né? Então esse é o apelo que Paulo faz aqui, acreditando que tudo que aconteceu com Onésimo e Filemão não foi por acaso, mas foi pela vontade soberana de Deus que esse prejuízo, esse desconforto temporário gerasse um benefício ou uma bênção eterna, né? Algo eterno ali. No versículo 17, onde ele faz o apelo, né, central da carta, ele diz, se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então aqui Paulo, ele reúne todos esses argumentos, né, resume tudo isso e fala, se você me considera um irmão, se você me considera um companheiro, né, alguém que divide as lutas, que divide as dificuldades, que divide as bênçãos, alguém que vive lado a lado, alguém que está vivendo junto contigo na pregação do Evangelho. Se você me considera assim, recebe Onésimo como você estivesse me recebendo. Eu oro por você, eu sei que vocês oram por mim, vocês me consideram. Por favor, considere também Onésimo. Né? Então, Paulo pede aqui para Filemão receber Onésimo, como a gente viu, não como escravo, mas agora como um irmão em Cristo, como se fosse a Paulo mesmo. Isso nos lembra das palavras do próprio Jesus, lá em Mateus 25, 40, né, dos ensinamentos de Jesus acerca de receber os outros como se fosse a ele mesmo. Né? Diz assim, lá em Mateus 25, 40, o rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Essa ideia de que quando a gente faz algo a alguém que precisa, algum irmão necessitado, a gente está fazendo ao próprio Cristo, ao próprio Deus. Paulo pega esse conceito e aplica aqui isso nessa situação. Então ele fala, recebe Onésimo como se você estivesse me recebendo. Se você me considera um companheiro, também considere Onésimo como um companheiro. No versículo 18, ele diz, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Isso aqui é terrível. Paulo chega aqui e fala, recebe ele de volta. E Filemão poderia, mas ele me deu um prejuízo. Mas ele te deu um prejuízo? Se ele te fez alguma coisa ou te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Tira essa dívida dele e coloca ela comigo.
Paulo, de próprio punho aqui, eu mesmo estou escrevendo. Tudo que Onésimo te deve, pode deixar que eu pago, eu pagarei. Paulo, então, aqui ele está fazendo aquela oferta irrecusável. Você recebe Onésimo. Mas não precisa se preocupar com isso. O que ele te deve, o prejuízo que ele te deu, coloca na minha conta. E Paulo aqui ele ainda dá uma alfinetada em Filemão que ele diz, isso eu vou falar que eu vou pagar o que ele te deve, para não te falar que você me deve a própria vida. O que Paulo está falando Filemão tinha sido convertido através da pregação do apóstolo Paulo. Ele sabia que Filemão era um irmão em Cristo pela pregação que ele tinha feito em algum momento. E Paulo entendia e fala isso aqui com essas palavras, de forma não explícita, mas ele diz, você se converteu através do meu ministério. Você se converteu através da pregação que você ouviu acerca do meu ministério. Logo, isso é a maior bênção que você poderia receber. A salvação que você já tem em Cristo é o que você tem de maior valor. Tudo que você tiver de prejuízo nessa vida não se compara a essa bênção, essa salvação que você tem. Ou seja, se eu estou te falando que eu vou pagar um prejuízo material ou financeiro que Onésimo te deu, você não tinha nem que aceitar, porque você me deve muito mais e por mais que eu te pague alguma coisa, você não vai conseguir pagar essa dívida, porque foi através da pregação do Evangelho, do contato que você teve comigo, que você foi salvo e por isso a sua vida ela já é a maior dívida que você tem. Mas Paulo, mesmo sabendo disso, ele fala, se te ficar muito ruim para você, deixa que eu coloco, deixa que eu pago, deixa que lança tudo que ele te fez em minha conta. Então no versículo 20 ele já começa a caminhar para encerrar aqui a carta, ele diz, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Então ele está falando, me dá essa alegria, deixa eu saber que você vai fazer aquilo que convém, aquilo que eu estou te apelando em nome do amor. Assim como a gente viu no versículo 7 lá, que o coração dos santos era reanimado por intermédio de Filemão, Paulo está falando, reanima o meu também. Faz isso, haja como um cristão verdadeiro, haja conforme esse amor que você tem com os irmãos e reanima-me. Eu estou velho, estou preso, me ajuda aí, reanima-me, motiva, renova as minhas forças para que eu consiga continuar caminhando. Esse reanima-me aí é a mesma expressão que a gente viu antes. Sim, meu irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. No 21, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Então, Paulo ele ainda vai além. Ele fala, eu sei, eu te conheço, sei que você é obediente a Cristo, sei que você é obediente à palavra. E por mais que eu esteja te pedindo algo aqui que seja simples, eu sei que você vai fazer muito mais do que isso. Aqui a gente pode entender algumas coisas desse muito mais do que eu estou pedindo. Ele pode, Paulo queria dizer para Filemão receber Onésimo com entusiasmo, então receber ele de forma verdadeira, não simplesmente aceitar ele de volta, não simplesmente não retaliar contra Onésimo de alguma forma, mas recebê-lo com alegria, com entusiasmo. Paulo também dá a entender de que Onésimo, que Filemão permitisse que Onésimo passasse a ministrar na igreja ali, que ele não fosse só um servo na casa de Filemão, mas que ele pudesse ser também um servo na igreja de Cristo, servindo na igreja que se reunia na casa de Filemão, e também que ele pudesse perdoar talvez outros. Aqui a gente não tem relatos, a Bíblia não, a carta não fala sobre isso, mas não sabemos se Onésimo foi o único escravo que fugiu. De repente pode ter tido outros escravos que fugiram, e só Onésimo teve esse contato, de repente outros voltarem. O que Paulo está falando aqui, muito mais do que eu estou pedindo eu estou pedindo por Onésimo, mas eu sei que você vai receber ele, não só como um escravo, mas com alegria, você vai tratar ele agora e de repente permitindo que ele sirva na igreja, na sua casa. E se tiverem outros também que te ofenderam, que te causaram prejuízo, que te magoaram, eu sei que você também vai perdoar eles, porque eu conheço a tua obediência à palavra de Deus e sei que você vai fazer mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Então Paulo aqui ele acredita, ele faz agora a volta. Então no começo ele diz que orava por aqueles irmãos e aqui ele diz também que ele sabe que esses irmãos oravam
por Paulo, né? Então ele diz que, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Paulo entende que ele estava preso por conta do Evangelho, Paulo era prisioneiro de Cristo, era a vontade soberana de Deus de que ele estava preso, mas ele acreditava também que através das orações dos irmãos, através da oração dos irmãos, ele poderia ser liberto se assim fosse a vontade de Deus. Então eu sei que vocês oram por mim. Já que vocês oram por mim, se realmente for a vontade de Deus que eu saia daqui, me prepara um lugar, eu quero estar aí com vocês, eu tenho saudade de vocês, quero estar aí com vocês, então orem por mim e prepara aí um lugarzinho para que quando eu sair daqui eu possa estar com vocês aí também, né? Vos serei restituído. E aqui ele encerra a carta falando: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Então ele está falando, isso que eu estou te falando, eu não estou sozinho, tá? Não é o sofrimento que eu estou passando aqui, não acho que é exclusivo do meu ministério. Eu não fui sorteado dentre todos para sofrer dessa forma, né? O Filemão poderia entender isso, né? Ele falou assim, não, Paulo, você está sofrendo porque esse é o teu chamado, né? Eu não fui chamado para sofrer igual a você, mas Paulo faz questão de falar que não está sozinho, de que outros sofrem, de que é natural padecer, se entregar, sofrer pelo Evangelho de Cristo que é pregado. Ele diz, então, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aqui eu queria destacar a pessoa de Marcos. Marcos, que aparece aqui, é o mesmo Marcos que Pedro fala, onde a gente viu na semana passada, no final da sua primeira carta ali, era o apóstolo, né, que escreveu lá o Evangelho de Marcos, João Marcos, é esse Marcos que está aqui, que era muito próximo de Pedro e também teve contato com Paulo. E em Atos, né, tem um momento ali que estava Paulo e Barnabé indo em uma viagem e Marcos estava ali no meio do caminho, dá um problema, Marcos fala, eu não quero ir, eu vou para o outro lado e tem um problema ali, então Paulo e Marcos têm um atrito ali, né? A gente vê isso registrado lá em Atos e Paulo está aqui agora para Filemão falando, Marcos, junto com os outros, são meus cooperadores. Esse daqui, Filemão sabia da história, Filemão conhecia Marcos, ele sabia. Cara, Paulo também teve que perdoar alguém. Alguém que uma vez também teve problema com Paulo, agora é cooperador. É isso que Paulo está fazendo e por isso que ele coloca aqui, faz questão de registrar o nome de Marcos, né? Paulo sabia o que era perdoar por alguém que era um companheiro de evangelho, era um companheiro de ministério, é por isso que ele registra aqui, é a atitude que ele espera que Filemão tome também. E ele encerra no versículo 25, dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então, para a gente encerrar aqui, o que a gente percebe nessa carta, né? Como eu disse, tem 3 personagens principais, Paulo falando a Filemão acerca de Onésimo, e o apelo que ele faz aqui é esse, alguém que causou um prejuízo em algum momento, que te ofendeu, recebe ele de volta como um irmão em Cristo, que agora ele se converteu ao Evangelho e está no mesmo corpo que você faz parte. Se a gente pudesse trazer algumas aplicações aqui para a gente hoje, uma coisa que fica muito clara aqui para a gente é a transformação, né? A transformação que existe acerca do Evangelho ou por conta do Evangelho, né? A transformação que o Evangelho proporciona. Aqui desde o versículo 11 até o versículo 16, aqui Paulo ele faz aquela brincadeira com várias palavras. A gente falei de forma mais específica aqui do inútil, do útil, mas ele está sempre fazendo um jogo de palavras aqui de oposição, sempre trazendo um antes, um depois, né, ou alguma oposição contrária. Então ele diz o útil com o inútil, ele diz não por obrigação, mas de livre vontade. Isso aconteceu temporariamente, é para que haja uma consequência para sempre, uma consequência eterna. Ele era escravo, agora ele é irmão. Então, a gente vê nessas palavras de Paulo, nesse jogo de palavras que ele usa aqui, essa questão da transformação. Aqueles que têm um encontro verdadeiro com o Evangelho de Cristo não ficam da mesma forma. Existe um antes e um depois. Quando Paulo fala isso aqui acerca de Onésimo, a gente vê que Onésimo, num primeiro momento, ele era um inútil. Inútil para quem? Para Deus. Ele era inimigo de Deus, ele ofendia a Deus. Por isso que ele era um inútil, apesar de servir na casa de Filemão, Onésimo, a despeito do reino de Deus, não tinha utilidade.
Muito pelo contrário, ele só ofendia a Deus, né? Ele era um inútil perante Deus. Isso é antes do Evangelho. Além disso, antes do Evangelho, Onésimo era um escravo de Filemão. Como eu disse, os escravos não tinham qualquer tipo de direito em si. Eles eram coisas, eram objetos. Não tinham direitos próprios, né? Perante uma situação judicial ou alguma questão de injustiça, um escravo ele não tinha direito nenhum. Era o que o Senhor falava e ponto. Então, Onésimo, antes do Evangelho, ele era um escravo de Filemão. Além disso, e muito pior do que isso, antes do Evangelho, Onésimo era o quê? Escravo do pecado. Além de Onésimo precisar servir a Filemão sem conseguir contrariá-lo ou sem poder contrariá-lo, né? Sem ter vontade própria, ele era assim também com o pecado. O pecado governava a vida de Onésimo. A natureza dele pecaminosa, a única vontade que ele tinha, a única opção que ele tinha era de obedecer ao pecado, era escravo do pecado e, por conta disso, eternamente ele seria condenado ao inferno. A situação daqueles que estão abaixo do pecado, daqueles que estão no pecado, que não estão em Cristo Jesus, é uma situação de condenação eterna. É o que a palavra nos diz, é o que o Evangelho nos diz. Então, essa situação de Onésimo antes, inútil para Deus, escravo de Filemão, escravo do pecado e condenado ao inferno. Porém, para a glória de Deus, pela sua graça, com a transformação que há na vida de Onésimo, depois da conversão dele, ele passa a ser o quê? Passa a ser útil, né? Passa a valer o próprio nome, Onésimo, útil. Agora ele é útil, não só para Filemão, mas para Deus. Alguém que agora faz parte do corpo de Cristo, pode servir a Cristo, alguém que tem uma participação na pregação do Evangelho. Aquele que, assim como todo cristão, foi chamado para pregar as boas novas, para poder compartilhar essa mensagem. Então agora ele é útil ao reino. Além disso, como a gente falou, Paulo não pede para Filemão libertar Onésimo. E a carta também não diz aqui, a gente não tem uma resposta ou um registro em algum outro lugar de que Onésimo realmente foi liberto de ser um escravo ou não. Provavelmente não. Acredita-se que Onésimo continuou sendo escravo de Filemão. Então, antes do Evangelho, Onésimo servia a Filemão. E depois do Evangelho, continuou servindo. Ele não foi liberto dessa responsabilidade, desse sofrimento em ser um escravo ali. Porém, agora ele não é tratado como objeto. Agora ele servia, mas ele era tratado como um irmão. Aquele que era escravo, agora é um irmão em Cristo. É herdeiro e co-herdeiro com Filemão e com Cristo das bênçãos eternas. Depois do Evangelho, Onésimo é tratado e passa a ser um irmão e companheiro de Filemão. Aquele que antes era escravo do pecado, que não tinha condição de obedecer a Deus, de ouvir e reconhecer a voz de Deus, a vontade de Deus, agora é livre em Cristo. Agora ele não tem mais sujeição ao pecado, ele não é mais escravo do pecado, agora ele tem a condição, através do novo coração que recebeu, de ser livre em Cristo. Não quer dizer, como a gente sabe, que a gente não vai mais pecar. Infelizmente, por conta desse corpo de humilhação que ainda temos, infelizmente, enquanto ainda não recebemos os nossos corpos glorificados, a gente sofre a influência do pecado, mas não mais a autoridade, não mais nós não somos mais servos, escravos do pecado. Agora nós somos livres em Cristo. Cristo nos libertou e por isso nós não somos condenados ao inferno. Por isso nós somos livres para vivermos a eternidade desfrutando do gozo do nosso Senhor, desfrutando da presença, conhecendo e prosseguindo em conhecendo a Deus durante toda a eternidade. Essa é a transformação que há a partir do Evangelho, né? A gente percebe aqui que o que o Evangelho muda não é necessariamente a nossa condição física, material, financeira, o seu trabalho. O que ele muda é a nossa condição eterna. É a forma como nós somos vistos perante a comunidade, a forma como nós somos vistos perante Deus, principalmente, e a nossa condição eterna. Antes éramos condenados, agora somos livres em Cristo. Outro tema que é central na carta, né, poderíamos chamar aqui como o tema central dessa carta, é o perdão. Né? Como a gente viu, Paulo apela para Filemão para que ele perdoasse Onésimo. E aqui eu não sei se quando a gente leu ficou claro isso para você, mas a gente consegue fazer um paralelo muito interessante aqui para a gente.
Se a gente fosse pegar os personagens aqui, representá-los no nosso dia de hoje, se a gente fosse trazer a figura de Onésimo aqui para os nossos dias de hoje, né, ou para o nosso contexto, Onésimo seria quem? Onésimo seria eu, cara. Onésimo seria você. Aqueles que servíamos a um Senhor, vivíamos em sua casa, desfrutávamos da estrutura da casa do seu Senhor e escolhemos nos rebelar contra Ele. Quando Adão cai lá em Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo, em Adão nós somos Onésimos, nós somos todos aqueles que servíamos a Deus e escolhemos nos rebelar contra Ele. Ferimos a sua autoridade, ferimos a sua santidade e nos revoltamos, nos rebelamos contra Ele e fugimos da sua presença. O que Onésimo fez, todos nós fizemos em Adão, todos nós caímos em Adão. Então, Onésimo somos todos nós, aqueles que antes vivíamos na presença do Senhor, servindo, nos rebelamos e fugimos da sua presença. Por outro lado, aplicando esse mesmo raciocínio, Filemão seria o próprio Deus, o Senhor da casa, aquele que é dono de tudo, aquele que tinha ali, como Onésimo, servindo, né, e aquele que é o detentor do direito de todas as coisas. E assim como Filemão tinha o direito legal, jurídico na época lá, de cobrar e de até matar Onésimo pela ofensa que ele cometeu, né? Se Filemão quisesse judicialmente, ou naquela época decidir que ele mataria Onésimo, ele não seria julgado perante a sociedade. Como eu disse, o contexto era um contexto escravagista, era um contexto que a escravidão era aceita e um escravo não tinha direito nem na própria vida. Então, assim como Filemão tinha direitos sobre Onésimo, Deus tem direito legal de matar todos nós, Onésimos, que fugimos dele, que nos rebelamos, que vivíamos ali com ele e o ofendemos. E ofendemos a sua santidade, ofendemos a sua autoridade. Então, Filemão representa Deus nessa nossa representação aqui. Filemão, o Senhor de tudo, o dono de todas as coisas, que tinha o direito legal de nos matar, é representado aqui por Filemão. E Paulo, o apóstolo aqui, assim como ele intercede por Onésimo, assim como ele intercede a favor de Onésimo para Filemão, Paulo aponta para Cristo. Paulo aqui representa a pessoa de Cristo, aquele que intercede por nós perante Deus e que, como Paulo disse aqui, tudo que ele te fez, tudo que ele te causou, todo o prejuízo que ele te deve, coloca na minha conta. Lança tudo sobre mim que eu pagarei. Cristo pagou todas as nossas dívidas. Cristo pagou tudo aquilo que nós devíamos a Deus, a dívida que tínhamos pelo pecado, foi paga por Cristo Jesus na cruz do Calvário e é por meio dele que nós fomos perdoados. Assim como Paulo apela o perdão de Filemão a Onésimo, assim Cristo possibilita, traz o perdão de Deus a nós. É por meio dele a qual nós temos a reconciliação e a paz com Deus. Então, Cristo é esse intercessor, é o Paulo aqui que apela e paga, né, e que lança tudo na sua própria conta e que paga a nossa própria dívida. Então, para a gente encerrar aqui com essa mensagem, esse é o ponto principal, né, que o importante que a gente guarde nessa manhã é isso, que o perdão que recebemos em Cristo, o perdão que não olha para a nossa condição, o Onésimo tinha direito de morrer, ele precisava morrer para pagar pelo que ele fez, mas não é isso. O Evangelho ele não se baseia na sua condição, na minha condição, naquilo que você faz ou deixou de fazer. O Evangelho se baseia na condição do que Cristo fez, daquilo que Ele já pagou. E como você, em Cristo, já foi perdoado, assim nós, que também estamos em Cristo, somos convidados a perdoar. O perdão ele não é algo tão fácil de fazer. Em Cristo a gente é chamado a adorar, em Cristo a gente é chamado a louvar o nome do Senhor, a orar. Só que isso é até legal, é bom a gente estar louvando junto aqui. Agora, o Evangelho ele não é feito só desses momentos assim que são legais para a gente, que é tranquilo, que é confortável para a gente. O Evangelho também tem renúncia. O Evangelho também tem, muitas vezes, você ter o direito de cobrar alguma coisa e você perdoar, porque afinal fomos perdoados em Cristo Jesus. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, que assim como fomos perdoados, nós possamos perdoar também e assim
glorificarmos o nome do Senhor para todas as coisas. Amém?